Olá, pessoal. Então, 2025 já está aí, precisamos estar bem conscientes sobre quais as tendências para esse novo ano que está chegando, não é verdade? E falar de 2025, nós já precisamos começar falando do ingresso de Netuno em Áries, que acontece em março, e de Saturno, que será em maio de 2025. Ambos no 0 grau de Áries. Esses dois ingressos já nos impactam bastante. Porque só para você ter uma ideia, Netuno estava em Peixes desde 2011 e também Saturno em Peixes desde 2023. Então agora eles saem de Peixes e vão para Áries, que são movimentos marcantes, porque não acontecem toda hora. Todos os movimentos astrológicos que demoram mais para acontecer têm um impacto maior. E ambos estão mudando desse signo aquoso, fluido, com uma conotação mais universal, como é o caso do Peixes, para um signo pessoal, o eu, autoafirmativo, como é o Áries. Isso também é uma grande mudança. Isso sem falar que eles já farão o primeiro contato agora entre maio e julho de 2025, apesar da conjunção exata somente acontecer em fevereiro de 2026. Mas a partir de 2025 já começa o primeiro hello, já começa a se desenhar esse novo ciclo. E cada ciclo deste entre Saturno e Netuno leva por volta de 35 anos para voltar a acontecer. Então vale muito a pena a gente se debruçar sobre isso uns minutinhos, né? Entender bem sobre todos os ângulos essa conjunção com esse ingresso agora, tá? E também concomitantemente o ingresso de Plutão em Aquário, porque depois do que nós vivemos em 2020, esses são os próximos grandes marcos astrológicos desta década, sem dúvida nenhuma. Bem, então como já foi falado em detalhes no vídeo da parte 1, esse fato também tem sua importância porque não somente Saturno e Netuno estão mudando de signos, né? Mas também Urano e Plutão, olha só quantos planetas. E todos estarão, a partir de 2025, nestes signos de fogo e ar, que são os signos masculinos. Plutão, aliás, já está. E eles farão aspectos fluentes, formando um grande sextil cósmico, trazendo todas essas energias de mais ação, mais primazia do eu, da inteligência do ser humano, avanços científicos e tecnológicos, tudo isso vindo por aí. Falei sobre todas essas mudanças de paradigmas que teremos nos próximos anos no vídeo anterior. Vale a pena você dar uma olhadinha, né? O que vai afetar os nossos costumes, as artes, a economia, a política, a vida cultural. Tá legal? Então vamos entender tudo isso direitinho? Bem, 2025, como eu falei, é o primeiro hello, é o carro abre-alas, anunciando essa conjunção, né? Mas que terá o ingresso definitivo mesmo somente em 2026, como você pode ver aí na imagem. Tá vendo ali Saturno e Netuno a 0 grau de Áries em 20 de fevereiro de 2026? Em 2025 é o prenúncio e 2026 é a consolidação. Mas já agora, em 2025, já começa todo o clima desse novo ciclo, né? Entre estes dois planetas que são tão importantes. Então, vale a pena a gente conhecer melhor. Vamos lá para as explicações, ok? Bem, eu vou mostrar agora uma imagem para vocês que demonstra bem essa conjunção Saturno-Netuno, tá? Deem uma olhada. Só da gente olhar para essa imagem, tá? A gente já pode imaginar um penhasco ali caindo no oceano, não é verdade? Uma rocha que parecia indestrutível, sendo corroída ao longo do tempo, dissolvida gradualmente. Vamos ficar um pouquinho com essa imagem em mente para tudo que eu vou falar daqui por diante, tá? Que vai falar muito, muito mesmo dessa conjunção.
Então, essa conjunção acontece, como eu falei, a cada 35 anos, e das outras vezes que ocorreu no passado, sempre indicou movimentos de massas, rebeliões, revoluções, ainda mais concomitantemente com o ingresso de Plutão em Aquário, como é o caso de agora, tá? Então veja no gráfico as datas das outras vezes em que esta conjunção ocorreu. Em 1846 foi em Aquário, 1882 em Touro, 1917 em Leão, 1953 em Libra, 1989 a última em Capricórnio e 2026 em Áries, que é um signo individualista e de autoafirmação. Né? Essa última, que aconteceu em novembro de 1989, aos 11 graus de Capricórnio, foi quando houve a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética, né? A partir de uma erosão interna, bem aos moldes de uma rocha sendo corroída. Também foi quando aconteceram os protestos na China, desafiando o regime autocrático. Olha só que importante, né? Então a gente vê estruturas sendo corroídas, mas ao mesmo tempo novos ideais surgindo e um embate entre uma dissolução netuniana e o enrijecimento de Saturno, tá? O ciclo entre estes dois planetas nos fala também de um impacto global em tudo que se refere às funções de Saturno, funções saturninas, como legislação, estrutura, educação, dinâmica política e, mais uma vez, mexe com as massas, assim como Plutão em Aquário também. Aliás, ele também, a gente já viu que mexe bem com as massas. Então, por aí a gente pode entender como esta conjunção irá se expressar a nível coletivo. Mas individualmente, como nos afetaria, né? Nós, como indivíduos, nós podemos pensar nas expressões positivas, tais como uma orientação mais compassiva, sentimentos de compaixão. Vamos procurar ter essa direção. Uma possibilidade de haver uma justiça kármica, de se viver de acordo com leis mais universais e abrangentes, holísticas, de uma sabedoria eterna, cultivando a espiritualidade, o social, o coletivo, uma inclusão de todos, o povo de uma forma geral. Aquele, vamos dizer, tudo junto e misturado. E do lado das expressões negativas, um mau funcionamento dos sistemas e dos líderes, uma falta de padrões morais, desorientação, escolhas erradas, perda de controle. Por exemplo, passar por humilhação, como é o caso de alguns políticos que passaram nesses momentos de Saturno e Netuno, e em casos mais extremos, corrupção, ilegalidade, anarquia, ausência de culpa e remorso, até tendendo a uma psicopatia, tá? Então, essa conjunção poderá afetar mais os nascidos em 1989, que estariam fazendo 35 anos agora, e os nascidos entre 52 e 53, que estariam agora com 71, 72 anos, porque eles já trazem a semente desse ciclo, ou seja, já trazem essa conjunção em seus mapas natais. Então, estes poderão ser mais testados em sua capacidade de resiliência para lidar com esse tipo de conflito. Ainda em termos de como este novo ciclo poderá nos afetar individualmente, nós podemos pensar na possibilidade de quem quer que simbolize uma figura de autoridade em nossas vidas, por exemplo, um chefe ou pai, né? Passando por problemas de saúde, ou mesmo problemas de saúde para os que estão no comando, no governo, estas figuras podem sentir uma vulnerabilidade maior, que esta conjunção nos fala da relação de um pai com um filho. Porque se a gente recorre à mitologia grega para ilustrar essa tendência arquetípica, nós veremos que este ciclo entre Saturno e Netuno nos fala dos nossos pais simbólicos, por isso os governantes também, já que na mitologia Cronos corresponde ao nosso Saturno, que era pai de Poseidon,
que é o nosso Netuno. Portanto, é um ciclo que fala sobre o relacionamento entre um pai e um filho. E os governantes também são os nossos pais simbólicos, como eu falei, tá? Uma outra forma que suscita, né, a expressão dessa conjunção são problemas envolvendo tristeza, depressão, lutos de algum sonho que temos, alguma perda de ilusões. Ela pode se apresentar também como uma incapacidade de se conseguir concluir tarefas, uma certa negligência. Também problemas com o sistema autoimune. Portanto, neste período, principalmente no início deste ciclo, que nós já vimos 2025, recomenda-se dietas, nutrição cuidadosa e autocuidados com a sua saúde de uma forma geral. Com certeza, também um período propício para realizações espirituais e psíquicas, como finalmente, por exemplo, dar início àquela terapia que tem sido tão postergada, um trabalho espiritual. Sem dúvida nenhuma, essas expressões que mexem com o intangível são as melhores expressões possíveis para se viver individualmente este ciclo Saturno-Netuno, especialmente o início, o impacto dessa conjunção desses dois planetas que terá início em 2025, ok? Então, muito obrigada pela sua atenção.